Dando continuidade ao ciclo do nitrogênio, né? Nós teremos aqui agora o processo de mineralização. O que é a mineralização? É a transformação do nitrogênio orgânico em inorgânico, para dar continuidade às etapas, ao processo de fornecimento de nitrogênio para a planta. Então, uma vez que eu tenho ali os aminoácidos, as bases nitrogenadas, a ureia, substâncias orgânicas que têm nitrogênio em sua composição e precisam ser mineralizadas, ou seja, amonificadas, transformadas em amônio ou amônia. Vocês podem até estranhar, porque a amônia é o NH3, né? E eu estou trabalhando aqui no ciclo, aqui nesse esquema, com o amônio NH4, mas interpreta-se aí que pode ser ambos os compostos formados. Então, eu vou ter a ação de quem? A mineralização, né, vai acontecer quando o nitrogênio orgânico se transforma em nitrogênio amonical. Então, amônia ou amônio, certo? Então, o processo de amonificação. A mineralização, né, ela vai ocorrer de forma mais eficaz, né, pelo cultivo convencional do que no plantio direto. Por quê? Ocorrendo o revolvimento do solo, certo? Eu vou ter aí a exposição, né, dessa matéria orgânica ao ar, porque eu vou utilizar aí de processos de revolvimento do solo, né? Vou gradear, vou arar o solo e, por consequência, eu vou ter uma melhor ação dos micro-organismos aeróbicos, fazendo o processo de mineralização. Então, a mineralização ela se torna muito mais eficaz, né? O processo de formação de substâncias aí, nitrogenadas amônicas através da presença de oxigênio, uma vez que os micro-organismos que agem nesse processo, eles são aeróbicos, seja pela mineralização, seja pela fixação, certo? Na sequência, nós vamos ter aqui o processo de nitrificação. Então, eu já tenho os íons amônio ou amônia e agora vai ocorrer a oxidação desses compostos. Como que isso ocorre? A etapa 4 e a 5 demonstram o processo de nitrificação, que é subdividido em nitrosação e em nitratação. Na nitrosação, os íons amônio, né, ou a amônia, vão ser oxidados graças à presença das nitrossomonas. As nitrossomonas é o gênero de bactérias que agem no processo, né, de nitrificação, formando aqui o nitrito. Tá? Um detalhe, quando eu forneço oxigênio para o nitrogênio aqui amonical, ele vai perder os hidrogênios. E o hidrogênio que vai para o solo acaba acidificando o solo. Já na primeira etapa de nitrificação, que é aqui a nitrosação, nessa etapa 4. E aí eu tenho um detalhe. A acidificação do solo pode eventualmente prejudicar a continuidade do ciclo. Por quê? Porque a nitrificação ela ocorre de forma máxima no pH entre 6,6 e 8, tá? Então, o pH superior a 6,5 e menor que 8 é a etapa ideal de pH para que ocorra a nitrificação. No entanto, já na primeira etapa, que é a nitrosação, a acidez ela pode interferir. Então, tudo isso tem que ser avaliado lá no solo, verificando se os processos ligados à biodisponibilização do nitrogênio para a planta estão acontecendo de forma eficiente. Não basta eu fornecer lá o fertilizante, eu ter um solo com alta carga de matéria orgânica e achar que o nitrogênio estará disponível. Ou uma microbiota, uma população de micro-organismos que estão envolvidos nas etapas, nos processos de transformação do nitrogênio, se os fatores flutuantes como pH, umidade, temperatura acabam influenciando de forma negativa. Após o nitrito formado, nós teremos a nitratação. O que é a nitratação? A nitratação é a transformação do nitrito
em nitrato, novamente por oxidação. Então, aqui eu vou ter a nitratação com a ação das Nitrobacter. As Nitrobacter são gêneros de bactérias específicas que agem oxidando o nitrito, transformando em nitrato. Então, em 4 eu tenho a nitrosação, primeira subetapa da nitrificação, com a ação das nitrossomonas. Íons amônio serão transformados em nitrito por oxidação, com consequente acidificação do solo. A nitratação é a segunda etapa da nitrificação, que é aqui o número 5, onde age as Nitrobacter, formando nitrato a partir de nitrito, também por oxidação. Muito importante a etapa de nitrificação. Não apenas a fixação, que nós vamos ver posteriormente, de nada adianta eu ter amônia, nitrogênio da forma inorgânica no solo, se eu não tiver uma quantidade significativa de nitrificantes, de micro-organismos que farão a nitrificação, ou se essa etapa do ciclo for prejudicada aí por alguns processos, como por exemplo a acidez, que interfere significativamente na continuidade do ciclo. Como eu falei anteriormente, o pH ótimo para a nitrificação é acima de 6,6 até 8. Esses dados são cientificamente comprovados, por inúmeros artigos científicos que avaliaram esses processos, sendo que a faixa aí de pH ótimo mesmo para o processo de nitrificação fica entre 7 e 7,6, certo? É um dado bem restrito, uma faixa de pH bem restrita, 7 a 7,6, mas é óbvio que estando ali entre 6,5 a 8 já se torna bem eficiente. Lembrando que acima de 8 a amônia volatiliza. Por consequência, nós teremos problemas relacionados aqui com a presença de amônia para continuar o processo. Temperatura. A nitrificação ocorre em faixas de 26 a 32 graus Celsius. Temos um problema aqui. Altas temperaturas, o aquecimento global, nas nossas regiões aqui, oeste e sudoeste do Paraná, as tardes de verões aí faz tranquilamente uma temperatura aparente de 38, 40 graus Celsius, cessando os processos de nitrificação, o que pode prejudicar aí na formação de nitrogênio disponível para a planta. Ou a nitrificação cessa totalmente em temperaturas menores que 5 graus Celsius ou maior que 50 graus Celsius. Então, em inverno, nossa região sul aqui, às vezes aí, apesar do inverno não estar sendo mais tão pertinente, e tão agressivo, temperaturas menores que 5 graus Celsius acabam cessando o processo de nitrificação. Por isso que nas culturas de inverno, nós temos que ter aí, pensar se aquela cultura necessita de nitrogênio em grande quantidade e quais que serão os mecanismos que nós vamos disponibilizar para que ela tenha esse nitrogênio. A aeração, uma boa aeração contribui para altas taxas de nitrificação, pois os micro-organismos nitrificantes eles são aeróbicos, dependem de oxigênio para fazer aí a produção de ATP e, consequentemente, oxidação da amônia ou do nitrito para formar nitrato. Umidade. Altos índices de umidade aqui acabam não favorecendo o desenvolvimento de bactérias aeróbicas, certo? E aí o solo vive aí num dilema, porque eu preciso de uma alta umidade para mineralização, para que eu possa ocorrer o processo de decomposição, mineralização da ureia, e ao mesmo tempo isso acaba prejudicando os processos seguintes, que é a nitrificação. Então a gente tem que ficar de olho na umidade aí do solo. E inibidores de nitrificação, como a presença aí de, por exemplo, alguns fungicidas ou substâncias que alcalinizam o solo, tornando-os aí com o pH alto, que por consequência, vai tornar-se tóxico às Nitrobacter, impedindo ou cessando o processo de nitrificação. Então, lembrando, gente, vários fatores contribuem para a nitrificação.
que é um processo fundamental no ciclo do nitrogênio. De nada adianta eu ter a forma amonical aqui do nitrogênio, ele de forma inorgânica, se eu não tiver condições ou micro-organismos que agem na etapa de nitrificação, né, para tornar esse nitrogênio biodisponível aqui para o vegetal.